Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula 3 do curso de Design de Interação. Nessa aula, a gente vai explorar um pouco sobre o conceito de Anatomic Design e no final vamos ter um desafio baseado em todo o conhecimento e teorias que a gente viu até agora. Então, o que seria o Anatomic Design? Foi criada essa analogia por Brad Forrest. E ele faz uma analogia com os elementos, os elementos que constroem o universo e a interface. E diante disso, ele quebra esses elementos em partes menores e essenciais para a formação da mesma. Então, os átomos, eles seriam os elementos primários da interface, que não podem ser quebrados. Por exemplo, as linguagens de marcação, HTML, CSS, JavaScript. As moléculas, que já seriam um agrupamento de um ou mais átomos, que seriam os componentes simples da interface, por exemplo, os botões ou links. E os organismos, que eles seriam um conjunto das moléculas, e aí eles formam os elementos mais complexos de uma interface, por exemplo, o template, o iframe, ou uma página completa web. E quais são as vantagens da gente aprender sobre os elementos da interface utilizando essa analogia do Anatomic Design? Primeiro, é para a gente, com um pouco mais de facilidade, separar os elementos de uma forma mais clara e manter uma estrutura e padronização dos mesmos, para quando a gente for pensar no nosso projeto, construir esses elementos e como melhor pensar sobre eles. E também estabelecer uma ordem e hierarquia das suas funções. Então, os componentes da interface estariam divididos em componentes base, que seriam os botões, campos de formulário, por exemplo, checkbox ou toggle. E os componentes um pouco mais complexos seriam, por exemplo, barras de notificação, de navegação e modais. Então, eu aqui desenhei um exemplo. Vamos supor que eu gostaria de fazer uma interface que tenha dimensão de altura 1080 por largura 1920. Então, eu posso começar a diagramar essa interface pelo que a gente chama de grid. O que são grids? São colunas que podem ser verticais e horizontais ao mesmo tempo e que elas vão dividir esse espaço, que eu tenho de altura e largura, para a gente conseguir diagramar melhor os elementos que vão fazer parte da interface. Então, eu posso ter várias colunas e eu posso colocar dimensões. Por exemplo, altura 200 e largura 130 pixels. E também eu posso colocar espaços entre essas colunas, por exemplo, 68 pixels. E aí, a partir disso, dessas medidas e estrutura, eu posso ter uma ideia do espaço e do que é mais importante ou não colocar ao longo da navegação. Então, como por exemplo, os botões. Os botões, geralmente, eles têm o que a gente chama de estado. Então, ele vai ter um estado padrão, que é o estado normal dele. Ele pode ter um estado hover, que é quando o mouse passa por cima do botão e ele muda de cor, por exemplo. E eu posso ter um estado ativo do botão, active, que é após o clique do mouse no botão. E aí ele vai ter diferentes estados, diferentes modos com relação à aparência dele, para indicar as ações que o usuário está fazendo, ou seja, o sistema está dando um feedback para o usuário. E eu posso também ter um estado disable, que é desativado.
ou seja, ele só vai ser ativado por alguma determinada ação que o usuário fizer, por exemplo. Focus, que é em foco, e Progress, por exemplo, que é quando está fazendo o download de alguma coisa. E os botões também podem ter uma classificação, que pode ser primária, quando ele é tudo preenchido, secundária, que ele tem um outline chamado Ghost Button, ou botão fantasma, ou ele pode ser só a palavra mesmo, Submit, que vai ser uma classificação terciária. E agora, diante de tudo isso, eu tenho um desafio para você. Vamos pensar o que é o conceito do design de interação? Para isso, descreva exemplos de interações que você vê no dia a dia, pode ser tanto com objetos físicos como digitais. E como o design de interação pode contribuir para aumentar a qualidade de um produto digital. E cite exemplos de princípios de interação conforme a gente viu nas outras aulas, como visibilidade, feedback, restrições de mapeamento e consistência. E, numa questão mais de aprofundamento, escolha um site para analisar e descreva os princípios da interação do mesmo, quanto visibilidade, feedback, restrições de mapeamento, consistência. E aproveite para classificar os componentes dele, conforme a gente viu no Anatomic Design. E, aproveitando a questão anterior, aponte o que foi mais importante, bem como pontos positivos e negativos sobre a interação. Na próxima aula, na aula 4, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre os elementos da interface. E também a gente vai ver o conceito de Design System. Muito obrigada por assistir até agora, um abraço e até mais.